que Deus nos concede de poder ministrar a sua palavra. Condições nenhuma nós temos, mas a graça e a misericórdia de Deus tem nos acompanhado todos os dias. Também quero ser grato à liderança desta igreja, na pessoa do querido pastor William e da sua esposa Vasti, que nome bonito. Que Deus continue abençoando sempre toda a liderança da igreja. É muito bom poder estar aqui e Deus é bom o tempo todo. Eu me faço acompanhado da minha querida esposa, está ali grávida entrando no 8º mês já. Daqui a pouco a nossa princesa vem aí para bagunçar nos cultos também, e vai ser uma bênção de Deus. Queridos, é um prazer poder estar com vocês. Para você que não me conhece, nós servimos a Deus no Ministério do Belém. Trago saudação de paz do meu pastor setorial, pastor Aguinaldo Silva Santos. Os irmãos recebam a paz do meu pastor, amém? E eu tenho uma boa notícia para você que veio nessa oportunidade. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Por gentileza, abra sua Bíblia no Evangelho segundo João. Agradecer também ao querido Wagner, que Deus continue abençoando sempre, de forma muito carinhosa ali, nos fez o convite para estarmos aqui. Que Deus abençoe sempre. João, Evangelhos, capítulo 1. Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 29. Enquanto vocês localizam o texto bíblico, permita-me dar um anúncio rapidinho. Pastor Wellington é um pastor itinerante, tem levado a palavra de Deus onde Deus tem permitido, e Deus deu uma estratégia para mim e para minha esposa, de nós levarmos um material para auxiliar em casa. Pensando nisso, nós fazemos de forma 100% caseira algumas trufas. Nós fizemos hoje pela manhã e ficaremos muito felizes se após o culto, você, aonde o pastor direcionar, você passar lá e nos abençoar. Eu costumo dizer que ali você não está comprando só um chocolate. Chocolate, você vai aqui no mercado e você compra. Você está fazendo ali é abençoando a vida do profeta. Então, você que quiser e puder, passe lá. Vai ser bênção para a minha vida e também para a sua vida. Quantos acharam o texto, diga amém. Está escrito: no dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Amém. Queridos, permita-me introduzir este sermão fazendo vocês lembrarem de um outro texto bíblico, que é Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Eu vou dar uma voltinha por fora rapidinho e já chego nesse texto. Pois Gálatas 4:4, o apóstolo Paulo disse que, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. A expressão em que o apóstolo Paulo se utiliza é vindo à plenitude dos tempos. O apóstolo Paulo, quando fala de tempo, ele fala na forma plural de tempo, porque Paulo e nós também entendemos que existem pelo menos 2 tempos, o tempo do homem e o tempo de Deus. O que seria então essa plenitude dos tempos? Isso seria e se daria conforme o entendimento de que houve todo um palco preparado para a manifestação de Jesus Cristo. É bem verdade que Jesus não se apresentou de forma pública em qualquer período da história. Jesus se apresentou na plenitude dos tempos. Isso quer dizer a vocês que houve todo um palco, toda uma preparação que foi montada para Jesus se apresentar de forma pública. Poderíamos falar do período intertestamentário de silêncio, os 400 anos, que foi ali o cerne, o ponto de partida, aonde apareceram a filosofia, apareceram as estradas romanas, o poder bélico. Tudo foi preparado neste período de silêncio, quando então, antes de Jesus se apresentar de forma pública, veio aquele também que seria o precursor, aquele que veio preparar o caminho, endireitar as veredas, João o Batista.
João Batista vem com um sermão forte, poderoso, impactante. Ele vem anunciando que o reino dos céus estava próximo e que quem quisesse entrar neste reino, pertencer a ele, precisaria passar pela fila do arrependimento. Com esse discurso, ele vai arrebatando as multidões por onde passava, fixando seu ministério nas margens do Jordão, e as pessoas vinham de todos os lados para ser batizado por ele. A fama de João cresceu tão grande que as pessoas chegaram ao ponto de pensar que ele era o próprio Cristo. Não à toa, os religiosos vieram com esta indagação: tu és o Cristo, tu és o Cristo? E João sempre respondia dizendo: eu não sou o Cristo, eu sou a voz do que clama no deserto. Eu vim preparar o caminho, endireitar as veredas. Eu estou aqui para batizar com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Olha, João então anunciava que ele não era o Cristo. Na verdade, nem João sabia quem era o Cristo. É tão verdade isso que os evangelistas chegam a apontar que houve uma manifestação de um sinal, para que João identificasse quem era o Cristo. E qual foi o sinal, pastor? O sinal foi, ele viu os céus abertos e algo como uma pomba descendo sobre um homem. Quando ele vê aquela cena, imagina só, João é aquele que está no ápice do seu ministério, no ápice da sua chamada. As multidões vêm até ele. Agora ele vê esse grande sinal do céu aberto. Ele vê algo como uma pomba descendo sobre a cabeça de um homem. Ele para tudo que está fazendo e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que João está fazendo é identificando o sinal do Cristo e apontando ele como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. As palavras de João é muito preciosas, tão preciosas porque olha o que ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que João está fazendo, pastor? João está dando uma resposta a uma pergunta que foi feita há mais de 2000 anos antes de João. Aonde, pastor? Gênesis capítulo 22. Abraão e Isaque estão subindo o monte Moriá, quando de repente o filho percebe que os elementos do culto estão ali, mas que se faltava o animal para o sacrifício. Então ele volta-se ao seu pai e diz: pai, eu estou vendo fogo, a lenha, o cutelo, mas aonde está o cordeiro para o sacrifício? Ele se volta ao seu filho e diz: meu filho, Deus proverá para si um cordeiro. Quando eles sobem o monte, em que Abraão coloca o teu filho no altar, que vai imolar o teu filho, o anjo brada e diz: Abraão, não faça isso com o menino, pois agora Deus sabe que você teme a ele. A Bíblia disse que na mesma hora os olhos de Abraão foram abertos e ele viu um carneiro se debatendo pelo chifre numa moita. Olha que interessante, a pergunta no pé do monte é: aonde está o cordeiro? O que apareceu lá em cima como resposta não foi cordeiro, foi carneiro. Pastor, qual é a diferença de cordeiro para carneiro? Há quem diga que é o tempo, há quem diga que é a idade, mas há um dicionário que diz que a diferença está no chifre. Olha que interessante, porque o cordeiro não tem chifre, o carneiro tem chifre. Mas a questão aqui é essa: a resposta não foi baseado na pergunta, porque a pergunta é: aonde está o cordeiro? O que apareceu lá em cima? Um carneiro. Não entendi, pastor, porque o que deveria morrer naquela ocasião não era um cordeiro, o que deveria morrer naquela ocasião era um carneiro. Por quê? Porque o cordeiro ainda viria.
Vou ampliar a revelação para nós mergulharmos. Quer dizer que a pergunta não teve resposta. Quer dizer que passou Abraão e a pergunta é: cadê o cordeiro? Veio Jacó e a pergunta é: cadê o cordeiro? Levantaram-se seus 12 filhos e a pergunta é: cadê o cordeiro? Levantaram-se os patriarcas de Israel e a pergunta é: cadê o cordeiro? Levantaram-se os juízes de Israel e a pergunta é: cadê o cordeiro? Levantaram-se os reis em Israel e a pergunta é: cadê o cordeiro? O reino foi dividido entre norte e sul e a pergunta é: cadê o cordeiro? Os reinos foram destruídos e a pergunta é: cadê o cordeiro? Há 400 anos de silêncio e a pergunta ecoando na história: cadê o cordeiro? Lá vem João, pregando às margens do Jordão, aponta para um homem no meio da multidão e diz: eis aí. Vou melhorar, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que João está dizendo é: a resposta que nós aguardávamos está na pessoa bendita de Jesus Cristo. A resposta que nós aguardávamos está na pessoa bendita de Jesus Cristo. É Ele a resposta que a humanidade precisa. Está em Jesus, porque Ele é o começo, Ele é o meio, Ele é o fim de todas as coisas. É Jesus, Jesus. Eis aí o Cordeiro de Deus. Quando eu lembro em Cordeiro, me vem à memória também Êxodo capítulo de número 12. Pois Êxodo capítulo de número 12 é quando Deus vai derramar a última praga sobre a terra do Egito. Só que antes de derramar a última praga, Deus fala a Moisés dizendo: Moisés, manda com que cada líder de família pegue um cordeiro, coloque este cordeiro dentro de casa e mole ele, mata ele, tira o sangue. Por quê? E passa nos umbrais da porta da casa. Mas por que isso, Deus? Porque o anjo da morte vai descer na terra do Egito, mas a casa que tiver a marca do sangue do cordeiro, essa o anjo não vai poder entrar, essa o anjo não vai poder invadir. Então a marca do sangue era o sinal da vitória do povo hebreu. Eu vou ampliar a revelação do texto. Olha que coisa linda. O que Deus está falando é: olha, faça isso. O anjo da morte vai passar. Mas me chamou a atenção porque aqui nasceu a festa da Páscoa. E a palavra Páscoa no hebraico traz a ideia de passagem. A ideia é literalmente o anjo da morte tendo que passar por cima da casa dos hebreus. A ideia é literalmente de pular a casa. Mas John Stott, ou John MacArthur, melhor dizendo, em um dos seus livros ele faz uma citação extraordinária. Ele faz a citação de que esta palavra peça tem que ser analisado também na língua egípcia, que é o contexto que eles estavam vivendo. E na língua egípcia traz um sentido totalmente diferente. Como assim, pastor? Na ideia de Páscoa, peça é a ideia de passagem, de pular. Mas na língua egípcia traz a ideia de uma asa aberta sobre a casa dos hebreus. Aí fica a questão: qual que está certo? É a asa que abre sobre a casa dos hebreus, ou é eles tendo que pular a casa dos hebreus? Na verdade, os dois estão certos. Como assim, pastor? O anjo só tem que pular a casa dos hebreus porque a asa do Todo-Poderoso se abriu sobre a casa dos hebreus. E aonde Deus abre a tua asa, não tem espaço para a morte. Aonde Deus abre a tua asa, não tem espaço para o inimigo. Aonde Deus abre a tua asa, está protegido, está guardado, está seguro, está liberto. Eu vou ampliar a revelação para quem trouxe glória a Deus nessa noite. Olha só, há diversos textos do Antigo Testamento que Deus se utiliza dessa forma de linguagem para falar de proteção. Como assim, pastor? Quem não se lembra de Isaías 31, leia o capítulo
todo. Você vai ver a conclusão do profeta, e ele disse: assim como os pássaros voam sobre Israel, assim Deus está voando para proteger o teu povo. Que isso? Isso é livramento, isso é segurança, isso é guarida. Prepara para dar um glória. Quem não se lembra de Lucas capítulo 13, versículo 34, em que Jesus está olhando do Monte das Oliveiras, Jerusalém, e ele disse: Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas, quantas vezes eu quis, Jerusalém, colocar vocês debaixo das minhas asas, assim como a galinha faz com seus filhotes. Que é isso? Isso é proteção, isso é livramento, isso é segurança. Pastor, tem mais, eu vou te dar uma para você dar um glória mais forte. Quem não se lembra de um dos salmos mais conhecidos da Bíblia, o Salmo 91, o salmista cantando disse: e ele te cobrirá com tuas asas, e debaixo dela estará seguro. O lugar mais seguro da terra não é em Dubai, o lugar mais seguro da terra não é nos Estados Unidos, o lugar mais seguro da terra não é na Rússia ou na Ucrânia. O lugar mais seguro da terra é debaixo da asa do Todo-Poderoso. Ali o diabo não te toca, ali o diabo não tem poder, ali ele não toca na tua casa. Vou liberar a revelação da palavra. Irmão, nós só estamos de pé até hoje, não é porque somos bons, não é porque temos formação, não é porque tem dinheiro na conta. Nós só estamos de pé até hoje é porque a asa do Todo-Poderoso se abriu. Aleluias. Que irmão, você acha mesmo que nós chegamos aqui pelas nossas habilidades? Você acha mesmo que nós chegamos aqui pelas nossas formações? Quantas vezes o diabo quis ir andar com a tua vida? Quantas vezes o diabo olhou para você e disse: agora eu paro ele, agora eu paro ela, eu quero ver cantar, quero ver louvar, quero ver adorar. O laço foi preparado, aí Deus vem, quebrou o laço, desfez a armadilha. Nós só estamos de pé porque debaixo da nossa casa ou em cima dela tem uma asa aberta que te guarda. Você tem motivo para adorar nessa noite. Você tem motivo para levantar tua mão nessa noite. Você tem motivo para liberar uma palavra de gratidão para essa noite. Porque o diabo tentou, mas os planos dele foi fracassado. Porque o Deus que te guarda não dorme. O Deus que te guarda te protege. O Deus que te guarda cuida da tua casa. Pastor, tem esse negócio? Tem. Você não se lembra de Boaz? Olha só o que o Boaz disse para Ruth: Ruth, você veio se abrigar debaixo da asa do Todo-Poderoso. Que isso? Aqui você está seguro, Ruth. Aqui você está guardado, Ruth. A ordem de Deus foi, leia lá, está escrito na Bíblia isso, Êxodo capítulo 12, que a morte do cordeiro deveria ser em uma sexta-feira, no mês de Nissan. Deus é tão detalhista que dá a hora da morte do cordeiro. Leia lá por gentileza, olha só. Deus é tão detalhista que Deus dá o dia e o horário da morte do cordeiro. Uma sexta-feira, 3 horas da tarde era o dia que deveria ser. E como deveria ser, pastor? O animal era preso pelas patas para evitar se debater. A sua jugular era cortada, o sangue saía. Mas olha que interessante, a morte do cordeiro era no dia 14 de Nissan, tanto que na atualidade os judeus vão comemorar a Páscoa. Olha só que interessante, no dia 14 de Nissan, mas no dia 10 de Nissan, que é o texto, olha só o que Deus disse a Moisés: Moisés, manda cada líder de família separar o melhor cordeiro que eles têm, sem mancha, sem defeito, sem mácula, separa o melhor, coloca dentro de casa, deixa esses 4 dias dentro de casa, e no dia 14 vão matar, assar e comer o cordeiro. O que Deus está fazendo com isso, pastor? Dando 3 lições. Qual é a primeira? A primeira é: separa o melhor.
Porque para Deus não dá para ser qualquer coisa. Para Deus tem que ser o melhor. Pastor, seja mais claro, quando você ora para Deus, você não pede o pior. Quando você clama a Deus, eu nunca vi alguém orando pedindo, me dá a pior casa, me dá o pior carro, me dá a pior família. Quando nós dobramos o joelho, pedimos o melhor. E Deus é tão misericordioso que Ele nos dá o melhor. Mas o mesmo Deus que nos dá o melhor, também exige o melhor. O melhor do seu tempo, o melhor do teu glória, o melhor da tua oferta. Você é muito bom, eu sou muito bom em pedir, mas aprenda a entregar o melhor para Ele. Pastor, eu só tenho glória a Deus, é o melhor que tu tem? Entrega esse glória. Pastor, eu tenho oferta, tenho aleluia, entrega o melhor que você tem. Para Deus é o melhor, para Deus é o melhor, para Deus é o melhor. Segunda lição, coloca o cordeiro dentro de casa. O cordeiro ficaria esses 4 dias dentro da casa para quê? Para criar uma consciência na mente dos integrantes da casa. Porque todo dia que eles passassem perto do cordeiro, cairia a ficha. Esse cordeiro não tem mancha, não tem defeito, mas vai morrer no lugar de quem tem. Esse cordeiro é perfeito, mas vai morrer no lugar do imperfeito. Esse cordeiro é imaculado, mas vai morrer no lugar de quem tem mancha. Para quê? Para criar uma consciência. Porque do que adianta estarmos em volta da mesa dele, se não for para criar uma consciência? Fazer isso em memória é uma consciência, é para estar dentro de nós, incrustado na nossa mente, que nós estamos aqui sentados em volta da mesa dele, mas ele é perfeito e morreu no lugar do imperfeito. Terceira lição: mata, assa e come. Que é comer? Comer é internalizar algo. Então a terceira lição está aqui, que Deus está dizendo o cordeiro não é para estar do lado de fora, o cordeiro é para tu estar do lado de dentro. Cordeiro do lado de fora fala de religiosidade. Cordeiro do lado de dentro fala de vida, de vivência, de entrega. O que Deus está dizendo é: eu não quero você, eu não quero estar com você. Só quando tu abre a Bíblia ali no Salmo 91 e deixa na estante. Eu preciso estar na sua vida, eu preciso estar em você. Alguém precisa olhar para você e me ver. Alguém precisa ver a digital do cordeiro, DNA do cordeiro, algo do cordeiro, seja na faculdade, seja no trabalho, aonde você pisar. Alguém precisa olhar para nós e dizer: tem a marca do cordeiro. 3 lições que Deus está dando. Quando Deus derrama a praga, você conhece a história. Faraó não suporta e liberta o povo. Quando liberta o povo, que eles estão saindo para a terra prometida, Deus brada de novo. E Deus diz: Moisés, a partir de hoje vai ser um novo dia, de um novo mês, de um novo ano. Vale dar um glória mais forte, vale dar um glória mais forte. Olha o que ele está dizendo, é Deus dizendo: Moisés, a partir de hoje é um novo dia, de um novo mês, de um novo ano. Que Deus está fazendo, pastor? É inaugurando um novo calendário para aquele povo. O que Deus está dizendo nas entrelinhas é: esquece o calendário de frustração, esquece o calendário de perseguição do Egito, esquece o calendário de opressão no Egito, porque a partir de agora tem algo novo para acontecer. Você acredita em palavra revelada? Vou liberar uma aqui desse altar. Receba, receba em nome de Jesus. Deus está fazendo uma coisa nova. O que Deus está falando para nós aqui é: se prepara, o novo calendário vai surgir na sua vida. Pastor, ainda estamos no mês 4, para Deus não interessa se está no começo, se está no meio, se está no fim. Quando Ele quer fazer uma coisa nova, Ele está dizendo: vai ser o ponto de transição na tua história, vai ser o ponto de ruptura, vai ser o ponto de mudança. Eu vou operar algo novo. Eu vou deixar você abrir a boca e adorar a Ele aí.
Eu vou deixar você assimilar, eu vou deixar você receber essa palavra, eu vou deixar você entender que Deus está fazendo algo novo. Aleluia, aleluia, aleluias. Eu sinto a presença dele aqui. Eu sinto, porque tem uma palavra revelada na minha boca. Deus está dizendo para alguém: descansa a tua alma, o que eu prometi eu vou cumprir, o que eu disse que faria eu farei. Eu não sou homem para que minta, ou filho do homem para se arrepender. Eu velo pela minha palavra. Aleluias. Cordeiro, com a morte do Cordeiro se iniciou um novo calendário. Olha só, a festa da Páscoa foi tão celebrada, porque foi ordem de Deus, que até hoje é celebrada. Mas olha que interessante, a festa é tão poderosa, tão linda no seu simbolismo, que o próprio Jesus celebrou também a festa da Páscoa. Isso é tão verdade, permita-me citar uma das celebrações, que é a última, em que Jesus está ainda com os discípulos. Ele disse: olha, vai adiante, para alguns prepara o ambiente, nós vamos celebrar a Páscoa. Eles se reúnem todos no cenáculo, estão todos na expectativa, porque era uma festa maravilhosa, todos tinham que celebrar. Mas olha só como funcionava a festa da Páscoa. No tempo de Jesus, claro que houve modificações, mas no tempo de Jesus funcionava dessa forma. A mesa era próxima do chão, sobre a mesa tinha 4 taças de vinho, pão sem fermento, erva amarga. Para que isso? O cordeiro assado também. Para que isso, pastor? Porque tudo tem um símbolo. As taças de vinho é o que vai direcionar toda a festa. O pão sem fermento é para lembrar que não deu tempo de fermentar na saída do Egito. A erva amarga é para lembrar o período de servidão na terra do Egito, e o cordeiro é para lembrar da saída do Egito com a morte do cordeiro. É tudo um símbolo, é tudo algo extraordinário. Pastor, olha só que interessante, pastor William, que sobre a mesa eram as 4 taças de vinho que direcionava toda a festa. Olha só como funcionava. Pegava-se a primeira taça na cultura judaica é chamado de taça da bênção. Eles pegavam a primeira taça, todos bebiam da mesma taça. Quando finalizava, eles cantavam provavelmente algum salmo, mas era a taça da bênção. A taça da bênção é conhecida pelo lavar dos pés. Quando todo mundo bebia da primeira taça, todos paravam. O menor no ambiente deveria pegar uma toalha, uma bacia com água e lavar o pé de todo mundo. Foi aí que teve o conflito entre os discípulos, que ninguém quis lavar o pé de ninguém. Aí Jesus vai tomar a linha de frente e vai lavar o pé de todo mundo, até mesmo que aquele que ia trair. Ele lava na primeira taça. Quando finalizou esse processo, vai para a segunda taça. A segunda taça na cultura é chamada de taça da ira. Por quê, pastor? Porque foi na segunda taça que Jesus vai revelar o traidor na mesa. Na segunda taça que ele levanta, abençoa, todos bebem, Jesus muda o discurso e diz: alguém vai me trair. A pergunta é: quem é? Ele diz: aquele que põe a mão comigo no bocado. Você conhece a história, só encurtando. A terceira taça, olha só, na segunda taça acontece isso, Judas sai do ambiente, eles vão continuar ainda celebrando a Páscoa. É na terceira taça que Jesus vai trazer o real significado da Páscoa. Prepara para dar um glória? Porque Jesus pega a terceira taça e diz: agora não é mais só um vinho, agora é o meu sangue que é vertido por vocês. Ele pega o pão sem fermento e diz: agora não é mais só um pão, agora é o símbolo do meu corpo, que é moído, triturado por vocês. Jesus trouxe o verdadeiro significado do que é a Páscoa. Eles celebram a quarta taça, a taça do louvor que eles cantavam, saem e vão para o Monte das Oliveiras. Você conhece o texto?
Só que o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Coríntios no capítulo 5, versículo 7, ele vai dar um start, um insight, ele vai fazer algo lindo. O que ele faz, pastor? Olha só, Jesus, ele dá o real significado da Páscoa. Agora Paulo, na carta aos Coríntios, vai ampliar o significado da morte do Cordeiro, porque olha o que ele disse: ele é o nosso Cordeiro Pascal. Vale dar um glória mais forte, vale. Se Jesus traz o real significado da Páscoa, Paulo amplia o significado da morte do Cordeiro para algo que apontava para Jesus. E se Jesus é o Cordeiro Pascal, Jesus tem que cumprir toda a liturgia do Antigo Testamento. Prepara para dar um glória a Deus aí. Jesus cumpriu a risca. Vou melhorar. Jesus cumpriu a risca. Como assim, pastor? Você lembra que antes da morte do Cordeiro, o Cordeiro já era destacado no meio dos outros para ir para a casa de alguém? Aconteceu com Jesus a mesma coisa. Como assim, pastor? Olha só, é só uma conjectura. Imagina quando Jesus sobe no Monte das Oliveiras. Antes de Judas chegar, está todo mundo reunido ali. Eles estão em oração. Isso quer dizer que, só para você entender, estão ali reunidos todos os cordeiros. Todos. Mas só tem um que é perfeito. Só tem um que é perfeito. Alguém precisava identificar qual era o perfeito para destacar ele do meio dos outros. E quem vai fazer isso? Judas. É tanto que nem os soldados sabiam quem era Jesus, porque Jesus era igual a todo mundo. É Judas que tem que dar um beijo, e Jesus diz: com um beijo me traíste. Porque ele precisava mostrar quem era o perfeito no meio dos outros. Porque estava todo mundo reunido, mas perfeito só tinha um. Ele era perfeito no falar, perfeito no andar, perfeito no caminhar, perfeito no viver, perfeito em tudo. Ele é perfeito. Deixa eu caminhar, ele é preso pelas autoridades. Lembra que ele tinha que ir para a casa de alguém, ficar lá um período? Ele vai para a casa do sumo sacerdote. Para quê, pastor? Para averiguar se de fato ele é perfeito. Começam por 6 julgamentos. Todos errados, mas ele passa pelos julgamentos, todos errados, mas ele está ali, sendo avaliado. No dia da morte do Cordeiro, olha só, isso aqui vale dar um glória a Deus, porque no dia da morte do nosso Cordeiro, também foi uma sexta-feira. Lembra que no Antigo Testamento, um galho que prendia para evitar se debater na hora do abate? Jesus, como o nosso cordeiro mudo, também teve. Qual, pastor? O patíbulo, a cruz, que era colocado nos seus ombros. Ele foi. E foi na via dolorosa em silêncio, sem pronunciar nada, por amor a mim, por amor a você, por amor a nós. Aleluias. Você lembra que o nosso cordeiro também teve hora de morrer? 3 horas da tarde, leia Êxodo 12, está escrito isso. Olha só, o nosso cordeiro também. Pastor, o senhor está equivocado. Ele foi 9 horas da manhã. Ele foi 9 horas da manhã, pela via dolorosa, mas a hora que ele rende o Espírito ao Pai, era 3 horas da tarde, porque ele cumpriu tudo. Eu achei que você ia dar um glória mais forte. Ele cumpriu tudo, porque ele é perfeito. Ele é perfeito. Ele é perfeito.
Prepara para dar um glória a Deus mais forte. Prepara, porque na via dolorosa vai se cumprir pelo menos 3 salmos. Qual, pastor? O Salmo 22, o Salmo 23, o Salmo 24. Como assim, pastor? No Salmo 23 o salmista canta sobre o servo que sofre, ele na via dolorosa sofrendo o peso do nosso pecado. O Salmo 23 o salmista canta sobre o bom pastor que dá vida pelas ovelhas, é ele na cruz do meio. O Salmo 24 é quando Davi recupera a arca da aliança, e ele diz aos sentinelas: levantai, ó portas eternas, levantai, ó entradas, para quê? Para que entre o Rei da Glória. É Jesus voltando da Assunta ao céu dizendo: levanta, levanta, levanta. Ele cumpriu. Mistura essas palmas com glória a Deus aí, mistura essas palmas com aleluia, mistura. Ele cumpriu. Aleluia, aleluias. Ele cumpriu. Quando ele chega no ápice do seu sofrimento, ele entrega o Espírito ao Pai. Há uma frase de um teólogo lindo, ele diz assim: ele foi para a cruz, não foi porque Pedro o negou. Ele foi para a cruz não foi porque Judas o vendeu. Ele não foi para a cruz porque as autoridades romanas lavaram as mãos. Ele não foi para a cruz porque a autoridade, a elite religiosa queria matá-lo. Ele não foi para a cruz por causa disso. Então foi por quê, pastor? Porque Deus amou. Nunca que um madeiro poderia prendê-lo. Nunca que os seus algozes teriam autoridade para fazer o que fizeram. Ele se entregou. Ele se entregou. É a primeira e única vez que eu te peço isso, mas por favor, segure a mão desse companheiro, diga: foi por você. Pela quantidade de gente dá para ser melhor, diga para ele: foi por você. Diga: foi por você, foi por você, foi por você. Você ainda nem tinha nascido, e ele diz: não só por esse, João 17, mas por todos quantos ainda vão crer. Ah, você pode adorar a Ele, você pode adorar a Ele, você pode adorar a Ele. Eu sinto Ele aqui. Foi por nós. Merecíamos? Não. Éramos jambuzeiros bravos, destituídos de tudo. Éramos incircuncisos, não merecíamos acesso, mas Ele pelo seu corpo, semelhante ao véu que se rasga, Ele se rasgou por nós, e diz o escritor aos Hebreus, e nos abriu um vivo caminho, para nós entrarmos com ousadia. Vale dar um glória mais forte, sabe por quê? Porque alguém rejeitou, mas João no capítulo 1 disse: mas quem o aceitou, foi dado o direito de ser chamado de filho. Eu sou filho, bata no peito e diga: eu sou filho. Eu não merecia, mas eu sou filho. Aleluias, aleluia. Quando Jesus entrega o Espírito ao Pai, é o caminho para o final. O véu do templo se rasga, o acesso é liberado, nós entramos com ousadia, mas vocês lembram que com a morte do Cordeiro, lá no Antigo Testamento se abriu um novo ciclo. Vocês se lembram que na morte do Cordeiro no Antigo Testamento começou um novo mês, um novo ano? Qual, pastor? Para nós também. Para nós também começou um novo calendário. Que calendário é esse, pastor? O calendário da graça.
até que a plenitude de gentil seja feita, completada. Que isso, pastor? É que se abriu o calendário com a morte do nosso Cordeiro, e agora a porta da graça está aberta, e nós podemos entrar com toda a ousadia. Nós podemos entrar. Eu finalizo agora. Hoje é a noite de nós colocarmos a mão na consciência e lembrarmos dele. Sou pentecostal do manto, mas o culto desse é culto para colocarmos a mão na consciência. Lembrar que nós somos falhos. Lembrar que nós estamos aqui não é pelas nossas obras, pelos nossos feitos, até porque não merecemos nada, porque hoje a gente já pecou. Hoje a gente já errou. Mas o Cordeiro perfeito, o Cordeiro imaculado, ele diz: eu vou morrer no seu lugar. Quando Jesus se entrega por nós, ele não pagou um preço para o diabo, como alguns pensam. Até porque nós não devíamos nada para o diabo. Pastor, como assim? Aprendi de que quando Jesus morre, o vingador de sangue é o diabo. Não. Nós não devíamos nada para o diabo. O nosso pecado ofendeu Deus. A dívida foi paga para ele. A santidade dele foi maculada com o nosso pecado. O preço foi pago, sim, mas foi pago na mão do Pai. Está aqui, Pai. Está aqui, Pai. Eu cumpri. Cumpriu tanto, e ele disse: assenta à minha direita, até que eu faça dos seus inimigos escabelo dos seus pés. Eu preciso que você amplie o seu glória a Deus nisso aqui. Irmão, escabelo dos pés é algo lindo. O que ele está dizendo é o apoio do pé do rei. Se você for estudar, você vai ver que o trono normalmente era muito imponente, muito grande. E para o pé do rei não ficar balançando no ar, eles colocavam uma espécie de toco para ele se apoiar em cima, e chamavam de escabelo dos pés. Que é isso, pastor? Isso que nós chamamos de terra, ele chama de escabelo dos pés. Valia uns 10 glória. Ele se assentou à direita e disse: está aqui, está consumado. Finalizo agora com a permissão do pastor William. Se coloca de pé, por favor.